Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Aqui nós falamos sobre a palavra de Deus e esse tema dessa semana tá bombástico, tá explosivo na minha mente. Nós estamos falando sobre os anjos, a importância dos anjos. Por que Deus dá ordem aos anjos? Por que Ele não vai lá e faz, já que Ele é soberano? Tudo isso são assuntos que nós estamos comentando aqui. Quando os anjos aparecem na história, o que eles fazem? O que eles estão fazendo conosco hoje, do século XXI, em 2025, agora, neste dia? O que eles estão fazendo com a gente? Que importância que eles têm na nossa vida? É sobre isso que nós estamos falando essa semana e fica com a gente. Se você não assistiu o episódio 1, 2, 3, 4, 5... por favor, vai lá, assiste tudo isso aí, porque tem muita coisa boa que a gente está trazendo ao longo da semana para que a gente chegue no final da semana com todo o entendimento claro e real da importância dos anjos na nossa vida. Quem são eles e por que eles existem. E porque você e eu hoje precisamos nos conectar com esta verdade e usufruir desse privilégio, acessar esse privilégio no Senhor. Amém? Se você quer mergulhar fundo sobre esse tema, eu peço que você acesse no descritivo desse vídeo um link e baixe o nosso devocional em PDF e juntamente com a palavra de Deus, com a Bíblia, você vai estudando e você vai mergulhando, pega o material, pega a Bíblia, estuda, mergulha, volta, grifa, anota, até que você esgote tudo que você puder entender ali. Depois você discute com outras pessoas e aprende mais, porque Deus quer que você mergulhe fundo, não somente recebendo a palavra, mas experimentando, absorvendo na tua vida e trazendo uma mudança prática que vai impactar como um grande testemunho na vida das pessoas. Amém? Beleza? Bora que bora? Então vamos lá. O título de hoje do nosso episódio é Não Adore os Servos. Os servos são os anjos do Senhor. A Bíblia já diz várias vezes aí, a gente já entendeu ao longo dessa semana que a palavra de Deus, ela deixa claro que os anjos são servos do Senhor. Eles recebem ordens ao nosso respeito. Eles vêm para nos ajudar, para nos apoiar. O tema aqui desperta a gente a, mesmo entendendo que eles são nossos amigos, que eles vêm como guardiões, né? Guardiões, nos salvar, nos ajudar, né? Quantas vezes na Bíblia as respostas que pessoas por décadas oraram, choraram, pediram, elas receberam por um anjo. Quantas situações que deram destino para gerações vieram como respostas enviadas por anjos. Deus enviou os anjos para nos dar a resposta. Então, muitas vezes as pessoas confundem e querem adorar os anjos. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Não adore os servos, somente a Deus. E o texto está em Mateus capítulo 4, versículo 10b. Apesar de a gente estar falando essa semana sobre os anjos, eu preciso despertar você a ser amigo dos anjos, a entender o papel deles na nossa vida, a compreender que eles estão ali para nos servir, a acessá-los quando o Senhor enviá-los. A gente já falou inúmeras vezes, eu quero que você volte nos episódios para você assistir. A gente falou inúmeras vezes em episódios bíblicos em que eles estiveram presentes, eles foram fundamentais, importantíssimos. Eu me lembro de Daniel, cara. Daniel teve uma intervenção muito clara ali de Deus, numa luta dos anjos, para que o anjo viesse e entregasse ele a resposta. Então, peraí, gente, vamos olhar os anjos como realmente anjos que são servos de Deus, mas que eles não são Deus, eles são servos de Deus. Assim como nós somos servos de Deus, assim como nós somos filhos de Deus, nós não somos Deus. Deus é Deus, nós somos filhos, nós somos servos de Deus, a serviço do reino de Deus nessa terra. As pessoas não têm que nos adorar. E aí eu vou pegar e aproveitar essa fala e a gente vai colocar tanto os servos anjos quanto nós como servos. Muitas vezes a gente serve as pessoas e as pessoas ficam tão apaixonadas por nós e gostam tanto da gente que às vezes começa a rolar meio que uma idolatria com a gente e você tem que se afastar disso. E nós, em relação aos anjos, apesar deles serem extremamente importantes na nossa vida e nos servirem, nos abençoarem, eles não são dignos de adoração. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 4, versículo 10b, parte B, a gente já sabe, é a segunda parte do versículo. Ele diz assim: somente ao Senhor, seu Deus, prestem culto, sirvam somente a Ele. Algumas outras traduções adorem somente a Ele. Então os anjos são servos, mas somente Deus deve ser adorado. Os anjos estão a serviço de Deus,
mas eles por eles mesmos não podiam fazer nada do que eles fazem ou do que eles liberam sobre nós. Eles liberam aquilo que o Pai liberou sobre eles. Eles falam aquilo que o Pai pediu para eles falarem a nosso respeito. Eles lutam a guerra que o Pai liberou eles a lutarem, que já venceu a guerra antes de que ela fosse travada. Então tudo vem do Senhor. Então coloque Deus como centro de todas as coisas. Coloque Deus como o único que merece teu culto, tua adoração, teu louvor, tua honra. E somente Ele pode ser bendito. E todo que serve ao Senhor usufrui do privilégio de participar. Lembra que eu falei em um dos episódios? Por isso que eu mando você assistir os outros episódios. Em um dos episódios eu falei que Deus, Ele nos ensina, quando Ele delega os anjos, Ele nos ensina a respeito de um princípio, vivendo o princípio. Ele nos ensina vivendo o princípio, ou seja, Ele delega e Ele nos ensina a delegar. Ele nos ensina a delegar as pessoas e Ele delega sobre os anjos. E Ele cria ali em nós uma experiência viva de que Ele mesmo cumpre o que Ele fala. Então, Deus, somente Deus delega. E ao delegar, ele libera uma autoridade que vem dele sobre aquele que foi delegado. Então os anjos atuam como atuam e tem a importância que tem, porque eles recebem a unção do Pai para fazer aquilo que o Pai mandou que seja feito. Então você e eu somos usados por Deus em algo, ou fazemos algo extraordinário, porque estamos debaixo de uma unção que o Pai liberou sobre nós para fazermos aquilo que fomos designados a fazer. Então, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os anjos. Tudo tem a ver com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer saber mais sobre os anjos? Quer saber mais sobre essa interação de Deus e os anjos, a importância de adorar somente a Deus? Fica comigo, que amanhã tem mais. Te espero aqui amanhã. Um beijo para você. Deus te abençoe.